Vamos fazer uma leitura participativa. Eu leio um verso, a igreja juntamente lê o próximo. A gente vai até o 104 para dinamizar um pouco também. Quem encontrou diz amém. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. A igreja. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Amém. Vamos orar em gratidão a Deus pela sua palavra. Convidar aqui o presbítero Ronaldo a fazer esta oração. E em seguida estaremos aí ouvindo o Grupo Cádiz, é a banda, né? Pode ser para a igreja. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, cuja presença nos encontramos. Queremos te render graças, Senhor, pelo dia de hoje que tu nos concedeu, com vida, fôlego de vida, força, alegria para te servir e te adorar em espírito e em verdade. Estamos aqui nessa noite, Senhor, o dia em que é comemorado o dia da Bíblia. Queremos louvar o teu nome porque pela tua palavra fomos libertos. A tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi por meio da tua viva e poderosa palavra que fomos libertos. Estamos aqui nessa noite juntamente com a tua igreja, com um grupo de mulheres que estará cultuando ao Senhor. Estaremos juntos com elas para render graças ao Senhor, porque a tua palavra, Senhor, encontrou o nosso coração e transformou a nossa vida, renovou a nossa história. E nós queremos louvar ao Senhor, porque até aqui a tua palavra tem sido o nosso alicerce, tem sido a nossa base, tem sido o nosso amparo, o nosso lugar secreto, o nosso refúgio. Está escrito que torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo e estará seguro. E é sobre a tua palavra que oramos nessa noite, agradecendo-te, Senhor, pela tua beleza, pela tua maravilha, pelo teu milagre operado em cada um de nós. Nós te oramos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor, amados. Vamos continuar louvando ao Senhor. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés.
meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar como as trevas. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O poder da palavra de Deus é incontestável. Eu fico admirado como essa palavra tem um poder de ação tão forte no ser humano. A gente escuta diversos testemunhos de como as pessoas foram alcançadas por meio dessas palavras, por meio dessa palavra. E as pessoas sempre testificam de como era antes de conhecer e depois que passa a conhecer a palavra de Deus. É tremendo o poder de ação dessa palavra nas nossas vidas. Eu fui alcançado por ela. Nós fomos alcançados por ela. A Bíblia fala de como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E em seguida ele vai dizer: a tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. O segredo está aí, é colocar essa palavra dentro do nosso coração e praticá-la na nossa vida diária. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor.
E glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, convidar aqui o departamento de mulheres, né? É a UFA Decal, pastora Elisete. Oh, é Marisete. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui para juntos louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Esse é o último culto com a participação das senhoras em 2025 e estamos aqui grato a Deus por mais essa oportunidade. São 5 meses, né, que vai fazer, ou já fez, não sei, que eu estou aqui com essas mulheres. E eu louvo ao Senhor Jesus por cada uma que o Senhor tem colocado aqui para fazer a diferença, para fazer a obra do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação Isaías 41 e o 13, que diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Que nesta noite nós possamos meditar nesta palavra, que possamos tudo colocar nas mãos do Senhor. Às vezes você pode estar dizendo, 2024 passei por isso, passei por aquilo, mas confia no Senhor Jesus, que o Senhor há de dar a sua vitória. Eu creio assim, que o meu sim não é o sim do Senhor Jesus. E um dia o Senhor Jesus, Ele prometeu que vai nos levar para os céus. Então que nós possamos estar confiante a cada momento, esperando a vida do Senhor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com vida, respirando, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, eu não estaria aqui. Então nós temos motivo sim de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. E essa noite é noite de gratidão a Deus. É noite de louvor, é noite de a gente agradecer a Deus por mais um ano de vitória, por mais um ano de luta. Não foi fácil e nem será fácil, mas o crente, ele tem de ser provado, para no fim será aprovado. Então que nós possamos ter essa confiança que o Senhor Jesus está conosco há 24 horas. E às vezes você pode estar dizendo assim, Senhor, mas o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não esquece de ninguém. O Senhor Jesus está aprovando cada um de nós para que a gente possa assim, saber que o Senhor existe em nossas vidas, para saber que tudo nós dependemos do Senhor. Nada nós fizemos aqui em vão, nada aqui é em vão para as pessoas e para o Senhor, e principalmente para o Senhor. Que Deus venha abençoar este trabalho, que o Senhor Jesus venha falar aos nossos corações, que nós possamos aqui estar com nossos corações, com a nossa mente voltada ao encontro do Senhor. Amém? A irmã Simone vai estar dando as oportunidades. Eu quero louvar a Deus pela diretoria, a irmã Simone, a irmã Zenildes. O pastor fala, né, para a gente decorar os nomes, mas pensa como é difícil. Todo mundo já sabe como que é, né? Mas a mulher dele não puxou ele, não. Mas eu louvo ao Senhor Jesus pela diretoria, pelas regentes. Como o pastor falou aqui no dia 31, nós vamos estar colocando nossos cargos à disposição. E que nós possamos, aquelas que não está o nome lá na lista, mas está na lista do Senhor, o nome está escrito no livro do Senhor, possa fazer o trabalho do Senhor, independente de você ser líder, de você ser regente, mas possa fazer o trabalho do Senhor Jesus, porque nós mulheres não fomos chamadas para ficar só aqui, sentadinhas, bonitinhas. Nós temos de colocar a mão no arado. E mulher, como eu sempre falo, né, a gente tem um olhar assim, crítico, mas para o bem e fazer o melhor para o Senhor. Amém, irmã Simone? Está dando a oportunidade para os demais. Pai do Senhor, igreja. Oh, glória. Você está feliz nesta noite?
Quem está feliz? Deus está neste lugar, aleluia. Ele disse que estaria conosco todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o Senhor está conosco todos os dias. E nós já queremos louvar a Deus pela vida de cada mulher, né? Por ter nos sustentado, nos superado, por ter, como é que diz? Esqueci a palavra. Suportado. Já pensou? Essa é a palavra, suportado. Na regência, na liderança, nosso cargo está à disposição também. E sabendo que o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. E para começar, nós queremos ouvir a nossa irmã Marília. Não vem, não? Então vamos ouvir os senhores adorando ao Senhor nesta noite. É culto das senhoras. Hoje comemora-se o dia da Bíblia, segundo domingo. É o dia da Bíblia e nós estávamos ali guerreando, declarando que Cruz das Almas é do Senhor e que essa palavra é poderosa. Corta para lá, corta para cá, aleluia. E é a regra de fé e prática da igreja. Que possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Logo depois a nossa irmã Leninha vai estar também com a palavra. Sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, o adorador por excelência milionário. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Adorador por excelência. Adorador por excelência. Adorador por excelência. Quero ser. O melhor de mim, oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorado por excelência e tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. O adorador por excelência.
excelência, o adorado por excelência, o adorado por excelência, quero ser adorado por excelência, o adorado por excelência, o adorado por excelência, quero ser. Glória a Deus, aleluia. Irmã Leninha, Salmo 24 diz, verso 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu quero somente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E agradecer essas irmãs maravilhosas que têm cuidado de mim o ano todo, sabendo das minhas necessidades e das minhas falhas também. Eu tão somente vou ler aqui só 2 versículos em Ageu 8 e 9. Ageu 2. A minha é a pátria e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Agradeço a oportunidade. Mais grato a ti, mais grato. A irmã Aline, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilde, faz-me mais grato a ti. Também quero saudar a igreja com a paz do Senhor. E vou deixar aqui um versículo que se encontra no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. E como hoje é dia da Bíblia, né, a gente não poderia de falar que a Bíblia é a palavra de Deus e é a luz que ilumina os nossos caminhos, né? Que a gente vai cada dia caminhando na presença do Senhor, lendo sua palavra, entendendo através do Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos direcionando em todas as nossas decisões da vida e nos preparando para aquele grande dia, né? Que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E que aqueles que ainda não teve um encontro, que não tem ainda Jesus como a luz do seu caminho, que procure aceitá-lo a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é o melhor caminho que temos a seguir e ainda nos garante a vida eterna. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Neste momento nós vamos ouvir a nossa irmã Cristina. Eu acho que ela sentiu que ia chamar ela. Chega a tomar um susto. Mas é assim mesmo. Glória a Deus. Depois nós vamos assistir um vídeo, tá, Samuel? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu irei ler aqui em Salmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que o monte se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus, o santuário da morada dos Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã.
As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. Esse é o Deus que servimos, irmãos. Ainda que tudo mude, Ele permanece fiel. Ele é quem tem nos sustentado. E eu agradeço a Ele por sua infinita bondade e misericórdia, porque até aqui Ele tem me sustentado. E eu agradeço à igreja por tudo que tem feito também por mim, né? As irmãs também, que têm orado por minha vida, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu amo vir à casa do Senhor. E é onde eu me alegro. E você, ouvinte, que veio, não só para ouvir, mas que você possa guardar a palavra do Senhor, né? Que você possa aceitá-lo como um verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Nós vamos assistir um vídeo alusivo ao Dia da Bíblia, que você preste atenção e o Senhor vai falar contigo de maneira muito especial, porque a palavra do Senhor, ela não envelhece, aleluia, ela é a mesma hoje, ontem e eternamente. E com certeza você vai sentir Deus falando com você. Há um livro que sobreviveu a impérios, perseguições, guerras e séculos de silêncio. Um livro escrito por reis, profetas, pastores e pescadores, mas inspirado por um único Espírito, o Espírito de Deus. Esse livro é mais do que tinta em papel, é uma chama acesa que nunca se apaga. É a Bíblia, a palavra viva. No início era o verbo, o som do Criador. Do nada veio a vida nas mãos do Salvador. Em cada linha escrita, um sopro de amor. A Bíblia é a ponte que me leva ao Senhor. Cada palavra é promessa, cada verso um farol. A Bíblia não apenas fala, ela transforma. Mesmo quando o mundo tenta me calar, é tua voz que volta a me chamar. Tua palavra é lâmpada aos meus pés, é a verdade que nunca se desfaz. Mesmo no deserto, és o meu maná. No livro da vida, tua voz falará. Quando o medo me alcança, abro o livro e vejo luz. Cada letra me conduz à cruz. É mais que história, é revelação. É o próprio Deus falando ao coração. A Bíblia não é um eco do passado, é o sopro de Deus no presente. É o mapa dos que buscam, a bússola dos que se perdem, o consolo dos que sofrem. E se o mundo muda, ela permanece, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Tua palavra é lâmpada aos meus pés, é o caminho onde encontro a paz. Do Gênesis ao Amém, tua glória é fiel. A Bíblia é o som do teu amor eterno. No dia da Bíblia, lembramos, ela não envelhece, não muda, não se contradiz. A palavra de Deus permanece, ontem, hoje e eternamente. Celebre o dia da Bíblia, leia, viva e compartilhe a palavra. Você pode se colocar de pé? Eu peço que coloque Salmo 20, versículos 7 e 8. Nós vamos recitar juntos. Essa palavra, ela é poderosa.
A palavra do Senhor, ela nos constrange, aleluia, ela transforma, ela muda. Quem era você e onde você está hoje? Onde você estava e onde você está hoje? Aleluia, o Senhor te salvou, o Senhor te tirou do lamaçal do pecado pelo poder da palavra dEle. Aleluia, e você nesta noite deve agradecer, ser grato a Deus por tudo que Ele fez por ti. Nós vamos recitar juntos esses versículos. 1, 2, 3. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé. Mais uma vez. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Você pode sentar glorificando ao Senhor Jesus nesta noite. Vamos ouvir o Canaã de Deus cantando um louvor, Bíblia Sagrada. E depois nós vamos ouvir a nossa irmã Jana com o ofertório, cantando o hino para tirar os dízimos e ofertas. Cada irmã pega a sua Bíblia. Nós vamos cantar juntas. Bora? 1, 2, 3. Esse a gente vai cantar sem regência. Tá ligado? Tá ligado? A eternidade da divindade em ti está. Bíblia, livro dos livros, és o tesouro das gerações. Ó, minha Bíblia, fanal de gozo, fanal de gozo dos corações. Bíblia, livro dos livros, livro dos livros, dos patriarcas, das visões, livro de unção bendita, infinitas revelações. Dos livros, ó, minha Bíblia, livro do crente. Toda a igreja de pé com sua Bíblia. Agora vamos lá. Bíblia, de duplo gume, tu és o lume na escuridão. Bíblia, arca da lei, onde encontrei a salvação. Encontrei Cristo para me remir. Ó, minha Bíblia, livro que passa, livro que passa
mandando graça, sem se extinguir. aleluia, Você pode dar glória a Deus? glória a Deus, Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Jana adorar o Senhor. Ela vai estar orando e vamos arrecadar os dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Essa palavra é poderosa. Amém, irmãos? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia, Jesus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Mesmo quando adorava, por um filho ela clamava. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou.
Glória a Deus. Coloca o Salmo 150, Samuel, por favor. Enquanto isso, nós queremos apresentar os visitantes, Irmã Sônia e Júnior. Onde estão? Fica de pé, por favor. Se puder permanecer de pé só um pouquinho. Léo, irmão do irmão Magno. Pastor Heleno. Você pode ficar de pé também, que você é visitante. Fica de pé um pouquinho só. Os missionários que deram a palestra ontem estão aqui. Vocês podem se colocar de pé, por favor. Deus abençoe. Mateus e Maria, filho do irmão Armando. Onde está você? A banda vai cantar e nós vamos recepcionar os irmãos, né? Onde você puder ir, confraternizar com eles, dizer sejam bem-vindos, volte sempre, traga mais gente, fique com a gente se gostar. Bora lá? Sua presença aqui nos trouxe. E a igreja vai fazer o quê? Sejam bem-vindos, esta casa é sua. Deus abençoe. Sua presença aqui nos trouxe alegria. De prazer a nossa alma se alegrou. A igreja vai cantar para você. Vamos conhecer você pra lá de bom. Deus abençoe. Eu quero apresentar também o pastor que vai ministrar a palavra. Ele vem lá de Cruz das Almas. Ai, como eu amo falar isso. Como é o nome dele mesmo, gente? Pastor Ademilson. Alguém aqui conhece? Ele vai ministrar a palavra de Deus nesta noite para as nossas vidas. Nós vamos fazer um jogral com vocês sem ensaiar. Já viu isso? Depois nós vamos ouvir o Canaã de Deus cantando a última música e entregando para o pastor ministrar a palavra. Eu vou ler o primeiro versículo, depois o número 2. Os homens vão ficar de pé e vão ler. Depois as mulheres vai ler o número 3, ficando de pé. E depois os outros versículos nós vamos lendo todos juntos, tá bom? Eu vou ler o primeiro, depois os homens. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Os homens, fica de pé. Louvai. Excelência da sua grandeza. As mulheres, fica de pé. Todos. Louvai-o com o adufe e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Todos juntos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Mais uma vez. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia, Canaã de Deus fica de pé e os irmãos podem sentar. Salmo 24. Deus abençoe e até 2025, 2026, se o Senhor não voltar. Você pode dizer amém? Quem quer ir para 2026? Ixi, pastor, tem gente que vai ficar em 2025. Quem quer ir para 2026? Glória a Deus. Deus abençoe esta igreja. A letra. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, dois nas margens, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele?
exércitos e Rei da glória, Rei da glória, Senhor dos exércitos e Rei. Vem aí. Rei da glória, Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sempre andarão de braços dados. Sei que o povo perdido busca ter a mesma afinidade de adorar ao Cristo tão querido e viver apenas a verdade. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Como cortinas se abrirão, veremos Jesus Cristo face a face, e em glória todos os salvos subirão. Desperta, meu amigo, enquanto é tempo. Esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera em
esta palavra é verdadeira. Por isso espera a vida inteira. Não nos conformeis com esta era. Por isso espera, em Deus espera. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 36, versículo 17 a seguir. Jeremias 36, versos 17 a seguir. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos como escreveste isto. Acaso te ditou o profeta todas estas palavras? Respondeu-lhes Baruque: ditava-me pessoalmente todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. O rei lança o rolo no fogo. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. E Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem ao rei, a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: porque escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Amém. Meus queridos irmãos, hoje comemoramos o Dia da Bíblia. Tivemos a oportunidade de estarmos em uma passeata pelas avenidas dessa cidade, orando, intercedendo também, não só pela cidade, mas pela nossa nação. E louvamos a Deus pelos que ali compareceram nesse dia tão especial para nós cristãos. A Bíblia é um livro sagrado que contém a revelação da palavra de Deus. É bom a gente lembrar, quando estudamos a matéria bibliologia,
que todo aluno, estudante de teologia, obrigatoriamente tem que estudar essa matéria, afirmar que a palavra de Deus ela é inspirada, ela é inerrante, porque não há erros. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele afirma que toda a profecia ela é proveniente da inspiração do Espírito Santo. Capítulo 1 da segunda carta, versículo 20 e 21, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, todas as Escrituras, elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Devo dizer também, quando nós dizemos, a Bíblia contém a palavra de Deus, é uma meia verdade, é uma verdade parcial. Eu não gosto muito disso, embora a gente ouve muito, até diz, mas na verdade, o que temos que afirmar é que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Todos os 66 livros que compõem o cânon sagrado é a palavra de Deus. E aí a gente pergunta, mas os 73 livros da Bíblia Católica não é o cânon sagrado? Não, não é. Porque antes do Concílio de Trento, quem estuda a história sabe disso, o texto que era utilizado por todos eram apenas aqueles que eram reconhecidos pelos rabinos, pelos escribas, pelos estudiosos hebreus ou israelitas. Então, todos eles confirmavam a inspiração e a canonicidade dos 66 livros. Quando houve a reforma protestante, que foi promovida por Lutero, Martinho Lutero, ele trouxe a tradução da Bíblia do latim para o alemão. E nessa tradução foram traduzidos, obviamente, os 66 livros, da forma como conhecemos. E a Igreja Católica, em reação à reforma protestante, fez o movimento da Contra-Reforma. E foi na Contra-Reforma que foram introduzidos os demais livros, ou 7 livros, que são chamados de livros apócrifos. Por que são chamados de livros apócrifos? Porque esses 7 livros não são inspirados pelo Espírito Santo. Por exemplo, os livros de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, que está na Bíblia Católica, são livros históricos. Têm validade como historicidade? Sim, mas não foram inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos o livro de Judite, nós temos o livro de Baruque, nós temos acréscimos no livro de Daniel, que conta a história de Susana, de Bel e o dragão, está lá, nesses acréscimos da Bíblia Católica, porém, não são reconhecidos como inspirados por nenhum rabino, por nenhum judeu, por nenhum escriba. Então, antes da Reforma Protestante, que foi em 1517, e o marco inicial foi dia 17 de outubro de 1517, foi quando Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja da abadia de Westminster, na Alemanha. Então, a partir dali, foi que houve esse movimento, liderado pela Igreja Católica, de uma contra-reforma para contrapor aquilo que Lutero estava pregando. Portanto, esses livros que foram acrescidos só foram considerados canônicos pela Igreja Católica a partir desse episódio. Então, nós cristãos protestantes, porque nem todo cristão é protestante, diga-se de passagem, então eu tenho que adequar a terminologia. Nós cristãos protestantes só reconhecemos como canônico os 66 livros que tem na Bíblia Sagrada. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nós sabemos que existem inúmeras traduções. As mais famosas é a Vulgata e a Septuaginta. A Vulgata foi do latim,
São Jerônimo, que fez essa tradução, e ela é muito utilizada pela Igreja Católica, mas a Septuaginta é um grupo de 70 copistas ou escribas que fizeram as traduções a partir dos originais. E os irmãos sabem que são 3 línguas que compõem o original da Bíblia, a saber, hebraico, aramaico e grego. Portanto, os originais da Bíblia são essas 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. É verdade que nós não temos acesso aos originais. Os originais se perderam, nós temos cópias. As cópias mais antigas da Bíblia Sagrada, elas estão depositadas no Museu de Qumran, que fica próximo ao Mar Morto, em Israel. Esses manuscritos foram encontrados na década de 50, finalzinho da década de 50, quando os meninos beduínos estavam procurando as cabras que haviam se extraviado, e haviam nas fendas daquelas montanhas buracos ali, grutas, e eles, procurando os animais, pegaram as pedras e começaram a tirar para ver se os animais haviam se escondido ali. E nisso, uma das pedras acertou um vaso de cerâmica, e quando quebrou, os meninos, atraídos pelo sonho e a curiosidade, foram lá ver e encontraram rolos de manuscritos dentro daqueles vasos que datavam há muitos séculos. E aí os homens passaram em caravanas, viram aquilo e ofereceram dinheiro. Os meninos não tinham ideia do valor histórico daqueles manuscritos. Foram vendidos, obviamente, a preço de banana, né? Mas aqueles mercadores que perceberam a validade histórica ganharam muito dinheiro. E depois esses manuscritos foram comprados pelo governo israelense e estão lá hoje expostos no Museu de Qumran, que é um dos mais famosos do mundo. Pois bem, nós não temos, portanto, os originais, porque a Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita. 40 escritores. Dentre esses escritores nós temos aí reis, escribas, pescadores, boiadeiros, cultivadores de sicômoros, gente de todas as profissões, as mais variadas, gente dos lugares mais distantes, pessoas que estavam em Israel, pessoas que estavam fora no exílio em Babilônia, em diversas localidades. E o que é impressionante, que esses homens separados por uma distância tão longa, de tantos séculos, fizeram os livros, e eles são ordenados e não se perdem na sua narração. Isso realmente é espantoso, não existe paralelo na história. Como é que alguém tão distante, que nunca conheceu, consegue ter uma coerência de escrita? Porque é muito fácil eu escrever algo e depois continuar uma saga, um capítulo, porque é fruto da minha imaginação. Agora imagine 40 escritores diferentes, escrevendo em lugares diferentes, em contextos diferentes, em épocas diferentes, e esse livro tem uma coerência, um fio que os une na mesma linguagem, com o mesmo plano e objetivo, sem nenhum erro. Você pode encontrar erro ortográfico, mas não da mensagem. A mensagem ela é pura e perfeita e não há falhas. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhum homem poderia produzir isso por si mesmo. Só o Espírito Santo poderia inspirar estes homens a produzir as Sagradas Escrituras. Nós temos na Bíblia botânica, zoologia, ciência, astronomia, física. Nós temos tantas coisas científicas e que até hoje existem arrazoados, por exemplo, no livro de Jó, que até hoje a ciência não conseguiu responder. Perguntas que Deus fez a Jó. Você pode olhar lá no capítulo 37, 38, 39 de Jó. As perguntas que são científicas, altamente complexas, que Deus faz a Jó. Jó não respondeu. E até agora a ciência ainda não obteve as respostas. Porque a resposta está com aquele que criou o universo. Então a Bíblia é um livro fabuloso. Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, nós não estaríamos hoje falando sobre ela. O cristianismo não teria sobrevivido a 2000 anos de perseguições. A igreja não teria permanecido de pé diante de tantas fúrias e ameaças do inferno. A Bíblia não apenas contém, ela é
a palavra de Deus revelada aos homens. Bendito seja o nome do Senhor. Muita coisa poderíamos dizer aqui sobre a Bíblia, mas eu li um texto, e eu preciso falar por alguns minutos acerca deste texto, quando Baruque, o escrivão, ele ficou responsável em ouvir o que Deus falava através da boca do profeta Jeremias e escrever isso em um livro. Verdade que não é o livro de papel como nós conhecemos hoje, porque o papel nem tinha sido inventado. O papel remonta, né, à invenção chinesa, porque foi lá que surgiu o papiro. O papiro é a fonte inicial para que depois chegasse o papel, né? Aquela pasta que era colocada em uma forma, ela era prensada, se secava e depois se escrevia em cima desse material que era chamado de papiro, que é de uma planta que leva o seu próprio nome. Mas hoje nós temos o papel que é originado da celulose, né? Que é a matéria-prima, que é extraída do eucalipto, e que através da matéria-prima nós temos hoje o papel, que facilitou muito, não é? Você consegue levar 66 livros em um volume pequeno. Tem Bíblias que é tão fininha, né, que parece, né, que nem tem 66 livros ali. Veja como foi o avanço tecnológico. Mas no passado os livros eram rolos enormes e pesados. E aqueles rolos eles eram envolvidos em peles de couro, e ali naquela pele de animal se escrevia, se grafava, se cunhava ali as letras que não eram o nosso alfabeto, porque inicialmente as letras eram colocadas, e isso era chamado de cuneiformes, né? Como formas prensadas em cima daquele material em couro, e depois aquilo secava e era envolvido em um rolo de madeira. Então isso era muito pesado. E outra coisa, caro. Pouquíssimas pessoas tinham condições de ter pergaminhos em casa. Só os mais abastados financeiramente tinham condições de fazer isso. Pois bem, Baruque ouve o profeta Jeremias ditar e escreve as palavras em um livro. Ele diz aqui no 18: ditava-me pessoalmente todas estas palavras e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saibas onde estás. Por que essa preocupação de esconder Baruque e esconder Jeremias? Porque o texto que eles escrevem é uma sentença de juízo de Deus contra Jeoaquim e a nação. E é claro que quando o conhecimento deste texto chegasse até o rei, até os nobres, isso causaria com certeza uma reação imediata. E isso nós podemos perceber nos versículos seguintes que nós lemos. Então foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras que eles haviam ouvido do profeta Jeremias. E aí o rei enviou a Jeudi para que trouxesse o rolo. E ele tomou da câmara de Elisama e o leu diante do rei e diante dos príncipes que estavam com ele. E o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. A finalidade daquele braseiro aceso era para se aquentar, se aquecer, em função do inverno, que é bem rigoroso nessa época. E quando o livro foi lido, a atitude do rei, após ler 3 ou 4 folhas do livro, isso dá a entender que era uma mensagem profética bem extensa, porque não tinha terminado de ler o livro, estava lá pela 3ª ou 4ª página. Então o rei pegou o livro, cortou com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no braseiro, ou no fogo que estava no braseiro. Pasmem, aqui agora começa a questão para a gente pensar um pouco. O texto bíblico diz que os homens que estavam ali, os príncipes e todos os nobres presentes no palácio, não se atemorizaram, não rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Eles estavam totalmente insensíveis, indiferentes, não deram caso algum
não valorizaram a palavra de Deus que estava sendo lida e resolveram simplesmente ignorar quando o livro foi queimado no braseiro. E aí você pensa que Deus deixou isso barato? Não, claro que não. Olha o que vai acontecer. O texto bíblico diz que então veio a palavra de Deus a Jeremias dizendo, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera ditadas por Jeremias: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original. E aqui eu preciso fazer um comentário, porque assim, Deus poderia fazer uma outra sentença? Podia. Deus podia dar a eles uma outra inspiração? Podia. Mas Deus diz, vou dar as mesmas palavras que estavam no original. Sabe o que é impressionante? Quando aquelas cópias dos manuscritos foram encontradas nas cavernas de Qumran pelos beduínos, sabe o que aconteceu? Foram conferir os textos com as traduções mais recentes. As traduções da época, pasmem, perceberam que as traduções da época eram exatamente semelhantes àquelas cópias mais antigas que tinham sido encontradas e datavam lá pelo 6º, 7º século da era cristã. Ou seja, eram cópias que tinham mais de 1000 anos e elas batiam exatamente com os textos atuais. Deus preservou as escrituras de acordo com o original. Isso é um milagre. Tem um livro que foi escrito pelo pastor Abraão de Almeida, na editora Vida, há muitos anos atrás, e ele fala exatamente isso. A Bíblia é um milagre, por Deus ter preservado a mensagem original sem nenhuma corrupção, sem se deformar, sem ser alterada, porque a gente sabe que são muitas línguas, são muitos intérpretes, são muitas pessoas que estão traduzindo os livros para a sua língua, e é natural que uma ou outra tradução acabe tendo algumas contradições. Mas a essência da mensagem, ela bate exatamente com o pensamento original em todas as línguas. E olha que a Bíblia já foi traduzida para mais ou menos 700 línguas. É algo nenhum livro chega perto, nem os Lusíadas de Camões, nem as obras clássicas que foram escritas aí de Platão, de historiadores de Sófocles e de tantos outros que poderiam ser citados aqui. Nenhum deles chega perto da quantidade de traduções que a Bíblia já foi feita em todos esses períodos. E ela sempre se manteve fiel ao original. Aí Deus manda dizer, faça outra cópia igual ao original, não vai mudar nada. O texto bíblico diz lá em Apocalipse que nós não podemos acrescentar absolutamente nada do que está escrito e nem retirar nenhuma vírgula do que está registrado nas Escrituras. E a sentença de Deus é séria, é tão séria que eu faço questão de abrir o texto e mostrar aos irmãos o que acontece em relação a tudo isso. Apocalipse, capítulo 21, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não pode tirar e nem pode acrescentar. Eu lembrei de algo divertido, bem-humorado. Um dia chegou um irmão ao pastor no gabinete e disse, pastor, está escrito na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. Aí o pastor disse, não, meu irmão, não tem esse versículo na Bíblia. Não tem não, pastor, então bota aí que esse versículo é bom.
Coitado, na sua ingenuidade, achando que a gente pode acrescentar alguma coisa. Eu disse, não, meu irmão, nós não podemos nem tirar e nem acrescentar. Às vezes tem ditados populares aí que tem até alguma fundamentação em alguma citação bíblica, né? Tem até como você sustentar. Por exemplo, a gente diz, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Alguém diz, está na Bíblia. Não, não está escrito isso na Bíblia. Agora, tem fundamentação bíblica para a gente mostrar que realmente funciona assim. Mas não é um versículo da Bíblia. É um provérbio popular que tem até realmente como você provar que a Bíblia defende esse valor, esse princípio. Porém, não é um versículo bíblico. Então, muita gente está criando versículos aí, acrescentando coisas aí que a Bíblia não autoriza e nem diz. Então precisamos ser fiel ao que as Escrituras diz. Então Deus estava dizendo a Jeremias, toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Irmãos, alguém pode queimar até esse livro, mas o autor permanece vivo. A mente do autor não tem mudança. A Bíblia diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Eu posso escrever algo, colocar no computador, e de repente o HD queimar, e eu disse, meu Deus, e agora? Não vou mais conseguir recuperar tudo aquilo que eu produzi. Posso até conseguir lembrar de alguns fatos, posso até conseguir rememorar alguns episódios, mas não vai ser igual ao original, porque eu perdi as informações. Mas Deus não perde nenhum detalhe. Tudo está gravado, tudo está registrado. Cada vírgula, cada contexto, cada situação. E Deus dá novamente a inspiração a Jeremias e diz, escreve de novo no rolo conforme o original. A sentença, então, foi escrita novamente. Jeoaquim não deu valor. Os nobres e os príncipes também ignoraram. O texto diz que eles não tiveram temor, nem rasgaram as suas vestes. Veja a diferença de um rei Jeoaquim, que era um judeu. Agora veja a diferença de um rei, que é um gentio. Deus mandou Jonas, o profeta, pregar a palavra em Nínive. Um pagão, um idólatra, um ímpio. Mas quando a palavra foi pregada em Nínive, o rei temeu e rasgou as suas vestes, diferentemente de Jeoaquim, que não temeu, nem os seus auxiliares diretos rasgaram as suas vestes. Lá houve arrependimento, e o juízo de Deus que foi proferido pela boca de Jonas foi simplesmente retirado. Embora Jonas queria mesmo era que Deus matasse aquele povo. Ele podia ter entregado a mensagem e ido embora, voltar para a casa dele. Deus não mandou ele ficar ali. Ele ficou por sua conta e risco. E aí quando ele está ali aguardando, bom, Deus disse que em 40 dias a cidade será subvertida, então ficou contando. 1, 2, quando chegou no 39, falta só mais um dia. Só que o povo se arrependeu nesse período. E Deus retirou aquela sentença. Verdade é que aquela geração escapou, mas a geração seguinte não escapou. Se você continuar lendo a história, você vai ver que o juízo de Deus virá sobre os descendentes daquela geração. Deus só fez protelar o juízo, porque Deus pode protelar o juízo, não significa que Deus não vai visitar a maldade dos pais nos filhos. Às vezes Deus visita a maldade até a terceira geração, e a terceira geração dos ninivitas, o juízo de Deus que cairia naqueles dias, caiu na terceira geração. Isso é bíblico. Meus irmãos, e quando Deus está irado, sai da frente. Ele não tem essa história de dizer, não, vou deixar para lá, não tem conversa. O juízo de Deus chega. E Jeoaquim talvez estava estribado. Nós temos o templo, nós temos os sacerdotes, nós temos a lei, nós temos a Torá, nós temos as nossas liturgias, nós temos as nossas tradições. Eu me lembro que quando Jeremias estava profetizando para o povo, falando que o juízo de Deus viria, que o cativeiro aconteceria, disse que nada! Templo do Senhor é este lugar, nenhum mal nos sobrevirá. Sabe o que está acontecendo? As pessoas dizem, mas eu sempre observei as tradições. Eu sempre fui religioso.
Eu sempre acompanhei as festas. Eu sou descendente, né, de família sacerdotal. Então, em função disso, nós não seremos alcançados por nenhum juízo de Deus. Isso é um engano. Deus não trata ninguém em cima de parentesco. Deus não tem netos. Deus não tem sobrinhos. Deus não tem cunhados. Deus não tem genros. Deus não tem noras. Deus não tem sogras. Deus não tem parentes. A única classificação que existe é que Deus tem filhos. Só filhos. Aquele que ele recebe como filho, ele trata como filhos. E mesmo assim, eu devo dizer que tem uns que acham que são filhos, mas são bastardos. Está no meio dos filhos, pratica a fé que os filhos praticam, vive o contexto religioso que os filhos vivem, mas não são filhos, são apenas bastardos. Existe uma grande diferença em ser religioso e em ser discípulo de Cristo. Esses camaradas aqui todos eram religiosos, mas eles não temiam diante da gravidade. Enquanto você está falando das profecias escatológicas, quem teme ao Senhor é capaz de rasgar as vestes, é capaz de se rasgar, se quebrantar em lágrimas diante do Senhor, pedindo socorro e misericórdia. Poupa a minha vida, Senhor, poupa a minha família, Senhor, tem misericórdia, não deixe que esses flagelos caiam sobre nós, porque a gente está falando aqui de flagelos, e eu devo dizer que os flagelos do presente são muito piores do que os flagelos que veio sobre a Babilônia, para o povo de Israel. É muito pior sobre os flagelos que veio sobre Israel quando eles foram levados cativos. Não existe na face da terra nenhum povo mais sofrido, mais humilhado, mais extirpado, mais flagelado do que a nação de Israel. Eu estava andando nas ruas de Jerusalém e os irmãos falando, olha, nós estamos aqui mais ou menos a 30 metros acima do nível original da primeira cidade, que já foi destruída várias vezes. Destruía e voltava de novo. Destruía e voltava de novo. Não há paralelo na história de nenhuma capital no mundo que tenha sobrevivido aos ataques, às guerras, aos extermínios igual a Israel. Israel ficou mais de 2000 anos. Eu estou falando da Bíblia porque ela é um milagre. Israel é o milagre de Deus, porque a Bíblia veio através do povo judeu e chegou para nós. Então, não existe nenhum paralelo na história de um povo que tenha vivido o que Israel viveu. Mais de 2000 anos no chamado efeito da diáspora. Diáspora é a dispersão dos povos por todas as partes do mundo. Porque tem judeu em todas as partes do mundo, todos os lugares. E aí alguém pensava, nunca mais Israel voltará a ser uma nação. É tanto que quando os intérpretes antes dos anos 50... lá pelos idos dos anos 20 e 30 do século passado, eles achavam que as profecias de Isaías elas eram apenas metafóricas, simbólicas, alegóricas e não literais. Eles não acreditavam que os textos do profeta Isaías, especialmente do capítulo de número 66, pudessem se cumprir literalmente. Porque eles achavam uma missão impossível. Como é que uma nação mais de 2000 anos vai voltar a ser um império, uma potência, como está aqui escrito na Bíblia? Eles não sonhavam, não acreditavam nisso. E a Bíblia diz, poderia a nação de Sião nascer de uma só vez em um só dia, mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Deus falou isso aqui, irmãos, 700 anos antes de Cristo. Se nós pegarmos o ano de 1948, que foi a data da emancipação política de Israel recente, somarmos com 700 anos, nós vamos bater em quase 2.700 anos, cerca de 26 séculos para cumprir uma profecia. Ninguém acreditava mais que aquilo iria se cumprir. Mas de repente a figueira, Jesus disse que a figueira floresceria. Cortaram na raiz, mas o tronco, o caule, as raízes ficaram lá.
E de repente, no dia 14 de maio de 1940, essas datas eu não esqueço, 14 de maio de 1948, com o voto de Minerva de um brasileiro, Graça Aranha, Oswaldo Aranha, ele desempatou a eleição e deu o voto de Minerva. Ali nasceu em um só dia, cumprindo a profecia de Isaías 66. Em um só dia foi proclamado a independência do Estado de Israel. Israel voltou a ser uma nação e a Bíblia se cumpre literalmente. É um milagre, Israel é um milagre. É por isso que quando a gente estuda escatologia bíblica, nós temos que olhar para Israel, porque Israel é o relógio do arrebatamento. Tudo que está acontecendo lá é relacionado aos últimos dias, à profecia escatológica. Pois bem, irmãos, e nós estamos agora em 2025, partindo para 2026. Quantas profecias se cumpriram de 48 para cá, diante dos nossos olhos? Por isso que a Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Todas as profecias messiânicas se cumpriram cabalmente. Eu tenho um livro lá em casa que fala de todas as profecias bíblicas e todas as profecias que foram cumpridas e as que restam se cumprir. O percentual de profecias que restam para se cumprir é isso aqui. Eu diria que mais de 90% das profecias bíblicas já estão cumpridas. Não podem ser violadas. E você acha que as últimas não vão se cumprir? Não tenha dúvida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo falado, não cumpriria. Ele falou, ele vela, como disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Glória a Jesus. Então a palavra de Deus, ela se cumpre cabalmente. Rasgou-se o livro, queimou-se o livro, e ninguém se espantou com isso. E aí eu quero trazer para o contexto atual, e a gente já vai encerrar, porque a hora acabou. Estão deturpando o livro. Inclusive no Brasil, já existem traduções que são adulterações. Não só é a tradução do Novo Mundo, promovido pela Torre Sociedade de Vigia, que vocês sabem quem é, os Testemunhos de Jeová. Está escrito lá na capa, né? Tradução do Novo Mundo. Não é só também a Bíblia dos Mormons, que eu tenho ela em casa, também tinha dos Testemunhos de Jeová. Eu gosto de ter para poder pesquisar. E está lá escrito dos Mormons, um outro evangelho de Jesus Cristo, que é uma verdadeira adulteração da Bíblia Sagrada. E existem outras versões que também é uma corrupção dos originais, não tem nada a ver com a inspiração plenária das Sagradas Escrituras. Mas agora está sendo trabalhado entre alguns hereges e apóstatas no Brasil, umas novas versões, onde alguns textos bíblicos estão sendo suprimidos, porque o diabo está usando a política, a filosofia, a teologia, a chamada teologia liberal, onde a semântica está sendo usada para deturpar o sentido. Existem palavras no Brasil que estão sendo proibidas. Você pega o YouTube e você vê que as pessoas colocam um pi em cima da palavra, porque são palavras que não podem ser mais ditas com liberdade. Já está sendo censurado no Brasil, nas redes sociais, falar certas palavras. Quer ver uma coisa? Você não pode falar homossexualismo, tem que ser homossexualidade. Não pode chamar a pessoa no sentido de racismo, é racista. Ou seja, tudo que envolve o ismo, não é, que é um sufixo, está sendo suprimido por causa que a semântica está sendo sequestrada para trazer outros sentidos. Quem estudou sabe que a nossa gramática ela é dividida em grandes grupos: morfologia, sintaxe, ortografia
e também semântica. Eu tive um professor de semântica na universidade, e ele foi aluno de Noam Chomsky, no Canadá. Noam Chomsky é insensado nas universidades que ele é um dos maiores linguistas modernos. Ele e Ferdinand de Saussure. Quem estuda a faculdade deve conhecer esses teóricos aí. Me permita rapidamente falar isso aqui. E o professor Marco Aurélio, que é doutor em semântica, ele estava dizendo que hoje as pessoas não estão ensinando nas escolas aos alunos interpretarem textos, porque a semântica ela está sendo utilizada de forma totalmente enviesada, por ideologias. Aí veja bem, as pessoas chamam alguém de nazista, de fascista, e não tem ideia do significado dessas palavras. Deixa eu te falar uma coisa, quem estuda português sabe, toda palavra tem uma raiz, tem um radical, tem morfema, tem sufixo, tem prefixo, e você precisa encontrar os radicais latinos, os radicais gregos, para compreender a origem da palavra. Toda palavra tem um sentido e tem uma origem. Quando eu sei, por exemplo, o sentido de uma palavra, mesmo eu nunca tendo tido acesso a ela, se eu conheço os radicais, eu sei do que está se tratando. Aí entra a questão da interpretação, que é a exegese, que é a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, que é usada no curso de Direito e é também a base de um curso teológico. Você tem que conhecer regras de interpretação bíblica, hermenêutica, exegese, as duas caminham juntas, para compreender o texto e entender o sentido da palavra. E se eu quero compreender o texto sagrado, eu preciso ir aos originais, ao hebraico, ao grego, para entender o que o autor quis dizer sobre isso. Não é o que eu acho daquilo, não é o que eu penso daquilo, é o que o texto diz acerca do assunto. Mas nós estamos vendo no Brasil, inclusive, muita gente pegando textos bíblicos e os adulterando, e dando a sua interpretação, algumas das mais estapafúrdias, as mais esdrúxulas, as mais estranhas possíveis. E alguém diz, não, mas ele tem um direito, ele é doutor. Pois é, irmãos, infelizmente muitos doutores se tornaram apóstatas, doutores hereges, aquilo que Paulo chama de falsa ciência. Usam ciência, mas é uma ciência falsa. Usam argumentos falsos. Isso Paulo chama de sofismas. Quem fez filosofia e não fez, eu aconselho, estude o que é sofisma. Sofisma é uma verdade que está embutida na declaração, mas que o resultado é uma mentira. Eles pegam uma meia verdade para construir um arrazoado, um argumento, para convencer você a induzir ao erro. Isso é sofisma. Está assim de sofisma nas faculdades, está assim de sofisma nos púlpitos, está assim de sofismas na política. Mas se as pessoas não leem, se elas não estudam, se elas não pensam, se elas não têm raciocínio crítico, se elas não fazem exegese, se elas não sabem regras de hermenêutica, como é que elas vão saber o que é a verdade? Jesus não diz que existem algumas verdades. Ele diz, eu sou a verdade. O artigo aqui é definido. Se ele está dizendo que o artigo é definido, não existe a possibilidade de eu encontrar uma verdade diferente. A verdade é única, absoluta, não pode ser mudada, ela permanece. O que Deus pensou há 2000 anos, Ele continua pensando do mesmo jeito hoje. O original não pode ser violado. Eu preferi falar sobre isso aqui, porque tem muita gente que já não respeita o que é original. Deus nunca gostou de nada falsificado. Ele fala até de leite falsificado, que o leite não pode ser falsificado, mas tem que ser o leite original. Hoje tem leite de soja, é falsificado, nunca foi leite. Hoje tem leite aí de outros produtos que imita leite, às vezes tem até sabor de leite, e não é leite.
Tem gente que bota água no leite, é um leite falsificado. É vendido como leite, mas não é o leite original. Tem muita coisa que tem aspecto de igreja, jeito de igreja, pastor de igreja, paramentos de igreja, liturgias de igreja, mas não é original. Eu me lembro que quando Deus deu a ordem para Moisés para construir o tabernáculo, ele disse: faze de acordo com o original. E Deus deu a planta. É para fazer igual o que eu estou te passando. As medidas são essas, as cores são essas, os materiais são esses, e você tem que fazer tudo de acordo com o modelo que eu te dou. Deus é enjoado, irmão. Deus é perfeccionista. Às vezes eu me acho em alguns, não sou 100%, né? Mas eu tenho algumas coisas que eu sou meio perfeccionista, eu sou meio chatinho. Mas depois, quando eu olho, eu disse, não, eu estou parecido com Deus, porque Deus é perfeccionista. Então, não tem nada de errado comigo em ser perfeccionista. Agora, perfeccionista sofre. Você acha que Deus não sofre com a gente? Porque Deus quer de um jeito, a gente faz de outro. Deus dá um modelo, a gente faz de outro. Deus dá o original, a gente falsifica. Quem mais está falsificando a palavra são pastores. São teólogos, são pregadores que querem agradar o povo, massagear o ego do povo, deixa a Bíblia e prega suas vãs filosofias. E não respeita o original. Pois bem, um homem chamado Davi, segundo o coração de Deus. Só vou terminar com essa história aqui, senão a gente não vai embora. A arca de Deus tinha sido levada cativa pelos filisteus. Depois de alguns anos, ele mandou trazer a arca de volta. Só que Davi não se preocupou com o original. Davi não se preocupou em manter conforme Deus havia estabelecido. Se nós vamos trazer a arca em um carro novo. Intenções boas, mas não era original. Modernizar a igreja, modernizar o culto, inovar. Quantas igrejas que saíram do contexto das tradições originais estão fazendo tudo diferente e não respeita o original. Aqui mesmo tem igreja assim, que não respeita o original. Está cheio no mundo assim. E o que é de gente que gosta das inovações. Tem gente que a palavra suficiente de Deus não serve para ele. Parece que tudo que Deus dá pela palavra não é. Tem que ter algo mais. Tem que ter um tempero. Não, o que a gente tem que ter é o Espírito Santo. Agora o original tem que ser respeitado e mantido. Aí Davi manda fazer um carro novo. Bois novos. Bota a arca em cima, vamos levá-la. E o povo fazendo festa. Culto pentecostal, viu, irmão? Você está pensando que todo culto pentecostal Deus está presente? Às vezes é só movimento da carne. Nem todo culto que parece ser pentecostal tem a presença de Deus. Tem barulho, tem zoada, tem pula-pula, mas nem sempre tem presença. E está o povo pulando, divertindo, bailando. E o povo do outro lado ficou com medo. Os filisteus ficaram com medo. Que barulho é esse? A terra está tremendo. É porque a arca de Deus está sendo trazida de volta. De repente a arca começou a tombar. Alguém desavisadamente, cheio de boas intenções, vai lá e disse, vou evitar que a arca caia. Quando ele foi tocar na arca, Deus o matou na hora. E Deus abriu ferida em Uzá e Aiô. Morreram perante o Senhor. Acabou a festa na hora, irmão. Acabou o Pentecoste. Acabou a zoada. Acabou o baile. Acabou a dança. Acabou a alegria na hora. O que a gente faz com a arca? Davi ficou tão pirado que nem sabia o que fazer mais com a arca. Aí alguém disse assim, quiser mandar para minha casa, eu recebo. É tão maravilhoso alguém que quer a presença de Deus na sua casa. E Obed disse, pode mandar para minha casa. E a Bíblia diz que Obed guardou a arca por 3 meses. Talvez Davi disse, esse está acabado. Se Deus matou esses aqui, o que Obed tem na casa dele vai ser tudo destruído. Aí chega a notícia no palácio. Ô Davi, sabe aquele geteu? O geteu, Obed. Deus fez prosperar a casa dele. O homem está
ficando forte e poderoso. As notícias se espalharam, e aí ele se animou de novo, pronto. Quer dizer, se Deus não matou a Obed, tem alguma coisa, aí chamou, agora sim, traga quem compreenda aqui os originais, traga os sacerdotes, traga os levitas, eu quero uma reunião de emergência com o ministério. Mas por que Deus não aceitou a minha proposta? Por que Deus não recebeu o meu sacrifício? Pegaram o livro da lei, vamos ler o que está na Bíblia. A Bíblia diz que a arca, está aqui no original, a Bíblia diz aqui na Torá, que a arca só pode ser levada nos varais, nos ombros dos levitas. Só eles é quem pode levar, e não em carro de bois, e não em cima de carro novo, só nos ombros dos levitas. Então foi por isso que Deus não aceitou o nosso culto. A gente inovou o culto e não fez de acordo com o original. Alguém pensa que o que vai trazer a diferença no culto é uma peça teatral, é luzes, é fumaça, é artista, é gente famosa, é intelectual, é doutores. Não! O que nós precisamos é resgatar o original. Faça de acordo com o original. Faça de acordo com o que Deus estatuiu. Faça de acordo com o que Deus estabeleceu. E você será aprovado e recebido por Deus. Agora, os levitas carregam a arca no ombro. E Deus recebe. E Deus aceita. Não houve mais morte. Não houve mais reprovação, a glória desceu, o Senhor recebeu, porque fizeram de acordo com o original. A pergunta que eu quero fazer: você está vivendo segundo o original? Ou você está igual os ajudantes do rei, indiferente àquilo que está sendo feito da palavra? Porque, irmãos, o que está fazendo com a palavra por aí, pasmem, não se prega mais a palavra, prega-se autoajuda. Não se pode mais protestar contra o pecado, porque senão as pessoas ficam ofendidas. Temos que sempre falar apenas aquilo que é politicamente correto. Pastores covardes, pastores que não pregam mais segundo o original. Mas o rei vai te pegar. Mas sempre tem alguém para proteger o profeta. Sempre terá alguém para proteger Baruque. Deus preservou, aleluia, Jeremias. Botaram ele no calabouço, mas enquanto ele estava lá no calabouço, alguém chegava lá e trazia pão todos os dias. Deus não deixou o profeta morrer de fome, porque ele sempre foi fiel ao original. Vale a pena ser fiel às Escrituras. Vale a pena guardar, aleluia, o testemunho. Seja fiel ao que diz as Escrituras, porque aquele que for fiel até a morte, diz a Bíblia, dar-te-ei a coroa da vida. Glórias, pois, ao nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu grande amor. Nós vamos encerrar orando ao Senhor, agradecidos por essa noite. Amanhã, querendo Deus, estaremos aqui de volta para estarmos em oração e também trazendo uma porção da palavra de Deus. Deus abençoe a todos que vieram. Deus abençoe os nossos visitantes. Se tem alguém essa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a fazer uma aliança com o Senhor. Não existe nada melhor do que termos a nossa vida ancorada em Cristo Jesus. Nada é mais importante do que a salvação em Jesus. Se você ainda não tem certeza de vida eterna, você entrou no lugar certo. Hoje aqui tem palavra de esperança. Aqui tem palavra de vida. E você pode ser salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Alguém, se tiver, por favor, faça assim um sinal com a sua mão. E você estará confirmando no seu coração que você quer receber esta palavra de vida eterna.
e você quer ter a sua vida transformada através do Evangelho de Jesus Cristo, tem alguém nessa noite? E se tiver, por favor, se manifeste para que possamos orar por você. Se não tem, que Deus te abençoe. E volte outras vezes. Venha amanhã, venha nos próximos cultos, ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que como é que é, irmão? Que a fé vem e ouvir a palavra de Deus. Fiquemos em pé. Muito bem, tem cantina missionária. Então os irmãos depois passem aí e colabore com a missão. Pastor Heleno, venha fazer esta oração em nome de Jesus. Pai do Senhor para a igreja, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, continuar rogando as orações dos irmãos. Graças a Deus minha esposa já está boa, curada, em nome de Jesus, amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor e que os irmãos continuem orando, boa palavra, e eu vou sair daqui mais ainda no original. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, por tudo que nós ouvimos através da tua palavra, Senhor. Deus, nós somos tão pequenos e o Senhor é grande. Que nesta noite possamos voltar ao original, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós, Senhor, porque a tua palavra nos diz que a tua vontade ela é boa, é agradável, é perfeita. Que o Senhor continue nos preparando, Senhor, que o Senhor continue nos lapidando, Senhor, porque estamos na mão do oleiro, Senhor amado. Continua abençoando o teu servo neste lugar, todo esse ministério, toda esta igreja, Senhor, que o Senhor seja com eles, seja com cada um de nós, e nos dás o retorno para os nossos lares, debaixo das tuas mãos potentes e esperando a tua volta, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos os salvos, e todos dizem 2025. Amém, que Deus